Imagine viver uma vida onde nenhum medo te paralisa, onde as preocupações que antes dominavam seus pensamentos já não têm o mesmo poder. A Bíblia e os ensinamentos de Jesus nos revelam verdades profundas que, se compreendidas e aplicadas, podem transformar a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Desde tempos antigos, homens e mulheres de fé descobriram um segredo poderoso, algo que pode nos proteger das maiores adversidades, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos bíblicos que mostram como você pode viver acima das circunstâncias e ter uma confiança inabalável, onde nada poderá te ferir, independentemente do que esteja ao seu redor. Assista até o final, pois cada ensinamento é valioso, mas o último é o mais importante de todos. Primeiro, a autoridade espiritual que Jesus nos concedeu. Já percebeu como as dificuldades da vida, os desafios inesperados e até mesmo as situações mais comuns podem parecer esmagadores? Muitas vezes, nos sentimos impotentes, como se estivéssemos à mercê do mundo, das pessoas ao nosso redor e das circunstâncias que parecem estar fora do nosso controle. Mas a verdade é que não fomos chamados para viver assim. Jesus nos deu algo que transforma completamente nossa perspectiva: autoridade espiritual. Em Lucas 10 versículo 9, Jesus nos faz uma promessa ousada: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Imagine a cena. Jesus não estava apenas falando aos discípulos, ele estava nos dando uma chave para viver uma vida sem medo, uma vida de poder e confiança. Essa autoridade não é física, não é algo visível ou palpável, ela é espiritual. E apenas aqueles que entendem sua identidade em Cristo podem experimentá-la plenamente. Considere Pedro, o discípulo conhecido por sua impulsividade, que experimentou a autoridade espiritual ao caminhar sobre as águas. Enquanto mantinha seus olhos fixos em Jesus e no poder que lhe fora concedido, ele literalmente desafiou as leis da natureza andando sobre a tempestade. No entanto, assim que desviou o olhar, começou a afundar. Essa é uma lição fundamental. Nossa autoridade espiritual depende de onde colocamos nosso foco. Se nos concentrarmos no caos ao nosso redor, o medo pode nos dominar, mas ao mantermos nossos olhos em Cristo, podemos superar qualquer tempestade. Ainda assim, essa autoridade não é automática, ela deve ser exercida com fé. Muitos cristãos vivem como se não tivessem esse poder, como se fossem vítimas das circunstâncias, porque não exercem a autoridade que já lhes foi dada. Já refletiu sobre o que realmente significa pisar sobre cobras e escorpiões? Esses são símbolos do mal, das armadilhas e dificuldades que enfrentamos. Jesus nos ensina que, independentemente dos desafios emocionais, financeiros ou espirituais que o inimigo coloque em nosso caminho, temos o poder de superar. Lembre-se de Paulo, que escreveu à igreja de Corinto sobre a batalha espiritual que enfrentamos. Em 2 Coríntios 10 versículo 4, ele afirmou que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo conhecia e vivia essa autoridade espiritual. Ele enfrentou perseguições, prisões e naufrágios, mas permaneceu firme porque sabia que as dificuldades deste mundo não podiam feri-lo enquanto estivesse sob a proteção e o poder do Senhor. Você pode se perguntar: como posso viver com essa autoridade? A resposta é simples, mas poderosa: pela fé em Jesus e em sua palavra. Quando você entende que sua posição em Cristo é de alguém que está assentado nos lugares celestiais, como mencionado em Efésios 2 versículo 6, você deixa de ver a vida como uma série de obstáculos intransponíveis e passa a enxergá-la como um filho ou filha de Deus, alguém que já recebeu o poder para vencer. Nada poderá te ferir, não porque as dificuldades desaparecerão, mas porque você saberá quem você é e quem está ao seu lado. Este é o segredo que muitos ainda não descobriram: a autoridade espiritual não é apenas um conceito teórico, mas uma realidade que transforma a maneira como enfrentamos a vida. Ela nos dá confiança, paz e a certeza de que, independentemente das circunstâncias, podemos permanecer firmes. E isso, meu amigo, é algo que o mundo não pode tirar de você. Agora, vamos ao segundo ponto: a verdade liberta mais do que a força. Quando olhamos ao nosso redor, a sociedade nos ensina a confiar na força, na capacidade de controlar e dominar. Mas Jesus apresentou um caminho completamente diferente, um caminho que desafia a lógica humana. Em João 8 versículo 32, ele nos diz algo que muda tudo:
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pense nisso, a verdade tem mais poder do que qualquer força física ou tentativa de se proteger pelo próprio esforço. A verdade é o único caminho para a verdadeira liberdade. Considere como a verdade opera. Ela não apenas expõe mentiras e traz clareza, mas também nos posiciona de forma que somos inabaláveis, pois a verdade é uma âncora que não muda com o tempo, as circunstâncias ou as emoções. O que muitas vezes nos fere, nos desgasta e nos faz sentir perdidos não é a falta de força, mas a falta de verdade em nossas vidas. Sem a verdade, somos facilmente manipulados por medos, ilusões e pelo que o mundo nos diz que devemos ser. Mas quando conhecemos a verdade, começamos a enxergar as coisas como realmente são. Considere o exemplo de Jesus durante seu julgamento perante Pilatos. Mesmo diante do poder político e militar de Roma, ele permaneceu firme e inabalável, pois sabia quem era e qual era a verdade. Em João 18, versículo 37, Jesus afirmou: "Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." A verdade o manteve firme, mesmo quando todos ao redor sucumbiam ao medo, à pressão e à manipulação. Ele não precisou erguer uma espada, pois a verdade era sua maior arma. Muitas vezes, vivemos presos a conceitos falsos, acreditando que nossa identidade está atrelada ao que fazemos, conquistamos ou ao que os outros pensam de nós. Essas mentiras se tornam correntes invisíveis que nos limitam, nos levando a agir com base no medo e na insegurança. No entanto, quando a verdade sobre quem somos em Cristo penetra em nossos corações, algo extraordinário acontece. Essas correntes são quebradas, e passamos a viver em liberdade, sem a necessidade de provar nada a ninguém, pois a verdade de Deus já nos definiu. Vamos trazer isso para um contexto mais pessoal. Quantas vezes você se sentiu ferido, abalado ou perdido por acreditar em uma mentira sobre si mesmo? Talvez alguém tenha dito que você não era bom o suficiente ou que não tinha valor. Quando essas mentiras não são confrontadas com a verdade de Deus, tornam-se fortalezas em nossas mentes. É aí que o poder libertador da verdade entra em ação. Ela não apenas destrói essas mentiras, mas nos permite caminhar com confiança, sabendo que nada pode nos atingir enquanto estivermos alicerçados na verdade que Jesus nos revelou. A verdade que Jesus menciona não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade prática. Quando vivemos na verdade, não precisamos nos preocupar com a opinião dos outros ou com as circunstâncias que podem mudar de um dia para o outro. A verdade é estável, firme, um abrigo seguro. E essa verdade é que você é amado, escolhido e capacitado por Deus. Nenhuma mentira do inimigo pode destruir quem você é em Cristo. Quando entendemos isso, caminhamos com uma leveza que o mundo não consegue compreender, pois nossa força não está em nosso desempenho, mas na verdade que nos traz a verdadeira liberdade. Portanto, a verdadeira força não vem de tentar controlar tudo, mas de saber que a verdade de Deus é infalível e eterna. Quando nos apegamos a essa verdade, nada pode nos ferir, pois não seremos mais guiados por emoções, circunstâncias ou pressões externas. A verdade de Deus é nosso escudo protetor, nossa âncora de firmeza e a força que nos dá coragem para enfrentar qualquer situação sem sermos destruídos. Agora, vamos falar sobre o poder da fé que move montanhas. Já se encontrou em uma situação que parecia impossível de superar, um obstáculo tão grande que parecia uma montanha intransponível bloqueando seu caminho? Em Marcos 11, versículo 23, Jesus nos ensina algo surpreendente. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A fé tem o poder de mover montanhas, mas essa fé vai além do simples acreditar. É uma confiança profunda em Deus, uma certeza que nos dá força para enfrentar o impossível. A fé não significa ignorar a realidade ou negar os problemas, mas sim enxergar além do que é visível e confiar no poder de Deus. Pense em Abraão, chamado para ser pai de muitas nações, mesmo quando sua esposa Sara era estéril e ele já estava em idade avançada. Tudo indicava que era impossível, mas ele creu contra a esperança, acreditando que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Esse é o tipo de fé que move montanhas, uma confiança inabalável no caráter de Deus, independentemente de quão improváveis sejam as circunstâncias. O que nos impede de exercer essa fé é o medo. O medo nos faz acreditar que os problemas são maiores do que Deus, nos faz focar em nossas limitações e recursos finitos, convencendo-nos de que o impossível não pode ser alcançado.
mas a fé olha para Deus e vê o ilimitado, o infinito. Quando confiamos verdadeiramente, o medo perde sua força, e começamos a ver as montanhas à nossa frente não como barreiras, mas como oportunidades para testemunhar o poder de Deus em ação. Há algo poderoso em dar o primeiro passo em fé, mesmo quando não podemos ver o final da jornada. Quando os israelitas chegaram às margens do Mar Vermelho, diante de um exército implacável que os perseguia, tudo indicava que o fim estava próximo. Mas Moisés levantou sua vara, confiando nas instruções de Deus, e as águas se abriram. A fé abre caminhos onde antes não havia passagem, ela desafia as circunstâncias e revela o poder de Deus em sua forma mais pura. E quando Jesus nos diz que podemos mover montanhas com nossa fé, Ele está nos lembrando de que nada está fora do controle de Deus. O que parece inamovível aos nossos olhos pode ser transformado com uma simples palavra de confiança. A chave aqui é não permitir que a dúvida se instale em seu coração, pois ela é a inimiga da fé. A dúvida nos paralisa, impede a ação e nos faz afundar, como aconteceu com Pedro quando desviou o olhar de Jesus. A fé, por outro lado, mantém nosso foco firme em Cristo, nos capacitando a caminhar sobre as águas, atravessar desertos e escalar as montanhas mais desafiadoras. A fé que move montanhas é ativa, ela não espera que as circunstâncias mudem, mas age com a convicção de que Deus já está operando. Considere o cego Bartimeu, que ao saber que Jesus estava passando, clamou por ajuda, mesmo quando outros tentaram silenciá-lo. Ele não ficou em silêncio, mas tomou uma atitude de fé, o que lhe permitiu recuperar a visão. Da mesma forma, nossa fé deve nos levar à ação, à oração fervorosa, à confiança plena, sabendo que Deus é fiel para realizar o impossível. Essa fé não nos poupa de enfrentar montanhas, mas nos dá a certeza de que podemos superá-las. Ela nos ensina a não sermos guiados pelo que vemos, mas pelo que acreditamos. Quando cremos verdadeiramente, com todo o nosso ser, as montanhas que antes pareciam intransponíveis começam a se mover. Essa é a essência do poder da fé, transformar o impossível em possível, não por nossa força, mas pela total confiança em Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Agora, sobre como o rei Davi supera o medo. O medo é uma sombra que nos persegue em cada decisão importante, em momentos de incerteza, em nossos fracassos e até em nossos sucessos. Ele tenta nos convencer de que somos pequenos, incapazes e sozinhos. Mas Davi, o jovem pastor de ovelhas, nos mostra como o medo é vencido quando confiamos em Deus. A cena no Vale de Elá é uma das mais icônicas das Escrituras. De um lado, o exército de Israel tremendo diante do gigante Golias. Do outro, o filisteu zombando e desafiando o povo de Deus. E então surge Davi, um jovem sem armadura, sem espada, mas com uma fé inabalável. Davi não apenas enfrentou Golias, ele derrotou o medo que paralisava todo o exército de Israel. Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi focou no tamanho de seu Deus. Em 1 Samuel 17 versículo 45, ele declarou: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Essas palavras ecoam como um lembrete de que a força que realmente importa não é a visível, mas aquela que vem da confiança em Deus. O medo nos faz ver apenas o que está à nossa frente, os problemas e desafios, mas a fé nos permite ver além, nos faz olhar para Deus e para suas promessas. Davi compreendia que com Deus ao seu lado, nada poderia feri-lo. O que o diferenciava dos outros soldados não era uma coragem inata, mas uma confiança sobrenatural. Enquanto os outros avaliavam a situação com base na lógica, Davi a enxergava pela fé. Ele sabia que o mesmo Deus que o havia ajudado a derrotar o leão e o urso no campo o protegeria diante de Golias. O segredo para vencer o medo está em quem escolhemos confiar. Se confiarmos apenas em nós mesmos, o medo nos dominará, pois somos limitados e frágeis. Mas quando confiamos em Deus, como Davi fez, nos tornamos invencíveis, não por nossa força, mas porque Deus luta por nós. Em 2 Crônicas 20 versículo 15, lemos: "A batalha não é vossa, mas de Deus." Essa verdade transforma nossa perspectiva. Davi não estava apenas enfrentando Golias, ele permitia que Deus lutasse por ele, e por isso, não tinha nada a temer. Pense nas situações da sua vida onde o medo te paralisou. Talvez tenha sido uma decisão importante, um relacionamento ou um desafio que parecia grande demais. O medo sussurra que você não é capaz, que vai falhar, que o gigante é muito grande.
Mas Davi nos ensina que o segredo não está em derrotar o gigante sozinho, mas em confiar que Deus já preparou o caminho para a vitória. O medo só tem poder sobre nós quando esquecemos quem está ao nosso lado. Davi não apenas derrotou um gigante físico, ele venceu o gigante invisível do medo, que muitas vezes é ainda mais aterrorizante. A chave para isso foi sua total dependência de Deus. Quando você coloca sua confiança em Deus, o medo perde seu domínio. As circunstâncias podem parecer assustadoras, mas sua fé em Deus te mantém firme. Davi sabia que, independentemente do que acontecesse, ele estava nas mãos de Deus. Isso é o que dá a verdadeira coragem, a certeza de que, com Deus, nada pode realmente te ferir. Então, ao enfrentar seus Golias, lembre-se do exemplo de Davi. Não olhe para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus. O medo só tem poder quando esquecemos de quem somos em Deus e de quem Ele é. E como Davi, você pode dizer ao seu medo: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, sabendo que em Cristo, a vitória já é sua. A verdadeira proteção vem da sabedoria de Deus. Em um mundo onde somos constantemente confrontados por escolhas, muitas vezes sentimos que estamos em uma batalha constante por segurança e proteção. Procuramos maneiras de nos proteger emocionalmente, financeiramente e fisicamente. Mas o livro de Provérbios nos revela algo essencial: a verdadeira proteção vem da sabedoria de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3 versículos 5-6. Aqui está a chave para viver uma vida sem medo do que pode nos ferir. Quando confiamos na sabedoria divina, nossas decisões nos guiam por caminhos de segurança. A sabedoria de Deus não é apenas conhecimento intelectual, é um entendimento profundo de como o mundo espiritual funciona. Considere Salomão, o rei que não pediu a Deus riquezas ou poder, mas sim sabedoria. Ele compreendia que a sabedoria traria toda a proteção de que precisava. Deus atendeu seu pedido, e Salomão prosperou, vivendo em paz com seus inimigos e governando com justiça. Não foi sua força militar ou habilidade política que o protegeram, mas a sabedoria concedida por Deus. Isso nos ensina que, ao escolher viver com base na sabedoria divina, somos guiados a tomar decisões que nos protegem de perigos que nem sequer podemos prever. A sabedoria de Deus é como uma bússola em meio à tempestade. Enquanto muitos ao nosso redor podem agir movidos pelo medo, ansiedade ou conselhos humanos, aqueles que confiam na sabedoria divina trilham um caminho diferente, um caminho de paz. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos desafios, mas sim que, ao enfrentá-los, teremos a orientação de Deus para nos levar ao lugar certo. Pense na vida de José, que enfrentou inúmeras escolhas que poderiam ter levado à sua destruição: vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem culpa. Ainda assim, a sabedoria de Deus o guiou até que ele se tornasse o segundo homem mais poderoso do Egito. Essa sabedoria não é adquirida apenas por meio de experiência ou conhecimento humano. Tiago 1 versículo 5 nos lembra: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não hesita em compartilhar sua sabedoria. Ele deseja que sejamos guiados por ela para evitar os perigos e armadilhas deste mundo. Isso significa que, em vez de agir impulsivamente, devemos buscar sua orientação em cada decisão. A sabedoria divina não nos torna perfeitos, mas nos torna prudentes, e essa prudência nos protege de muitos males. Você já refletiu sobre quantas vezes suas decisões, guiadas apenas pelo seu próprio entendimento, o colocaram em situações difíceis? Muitas vezes, confiamos no que vemos ou sentimos e acabamos tomando caminhos que nos machucam. Mas, quando entregamos nossas escolhas a Deus, Ele nos guia por caminhos que trazem paz, mesmo em meio a incertezas. Esse é o poder da sabedoria divina. Ela nos protege de cair em armadilhas que nem conseguimos enxergar. Além disso, a sabedoria de Deus nos ensina a discernir as intenções das pessoas e as armadilhas ocultas da vida. Jesus, ao ser desafiado pelos fariseus, usou a sabedoria divina para responder às suas perguntas traiçoeiras, desarmando-os com respostas que ninguém esperava. A sabedoria nos faz andar com cautela e nos protege de sermos enganados pelas aparências. Quando permitimos que Deus guie nossas palavras e ações, evitamos muitos problemas que poderiam nos ferir emocional e espiritualmente.
Ao buscar a sabedoria divina, não estamos apenas procurando respostas imediatas, mas adotando um modo de vida que nos oferece proteção contínua. Como diz Provérbios 4 versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. Quando priorizamos a sabedoria, a proteção de Deus nos envolve, e vivemos com a certeza de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, estamos seguros, pois somos guiados por aquele que conhece todas as coisas. Agora, sobre a paz que supera as tempestades. Em muitos momentos, as tempestades da vida parecem inevitáveis, surgindo do nada para ameaçar destruir o que construímos, abalar nossas emoções, nossa fé e até nossos relacionamentos. No entanto, a verdadeira paz, a que vem de Cristo, não depende das circunstâncias. Em Marcos 4 versículo 39, em meio a uma tempestade furiosa, Jesus levantou-se e ordenou ao mar: silêncio. Acalme-se. E o vento cessou, e fez-se completa bonança. Essa cena nos ensina que, enquanto o mundo está à mercê das tempestades, aqueles que vivem em Cristo encontram paz, mesmo quando as ondas rugem ao seu redor. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, ficaram aterrorizados diante da fúria da natureza, mas Jesus repousava em paz, sabendo que o poder sobre as águas estava em suas mãos. O ponto central não é que tempestades não virão, mas que, com Jesus, podemos ter paz em meio a elas. As ondas que assustavam os discípulos eram as mesmas sobre as quais Jesus caminharia mais tarde. A diferença é que o olhar deles estava fixo no problema, enquanto Jesus sabia que a autoridade sobre o caos estava com ele. Essa paz não é passiva, é ativa e vem de uma profunda confiança em Deus. O salmista escreveu no Salmo 46 versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa paz surge quando paramos de tentar controlar as circunstâncias com nossas próprias mãos e permitimos que Deus seja Deus em nossas vidas. Em vez de lutar contra o vento e as ondas, confiamos na capacidade dele de acalmar o que está fora de nosso controle. Quando entendemos isso, vivemos com uma calma sobrenatural que transcende qualquer lógica humana. Considere Paulo e Silas, que, presos injustamente, com os pés acorrentados e os corpos feridos, cantaram louvores a Deus em meio à escuridão e incerteza. Em Atos 16 versículo 25, eles demonstraram algo que muitos de nós esquecemos. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Mesmo diante da dor e da injustiça, encontraram paz suficiente para louvar, e foi essa paz que moveu os céus, causando um terremoto que os libertou de suas correntes. O mundo nos oferece soluções temporárias para acalmar o caos interno, distrações, entretenimento, superficialidade. Mas a paz de Deus é profunda, sólida e inabalável. Jesus disse em João 14 versículo 27, Deixo a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é frágil, ela nos sustenta nos dias mais sombrios, nos momentos em que tudo parece fora de lugar. Não é uma paz que depende de circunstâncias favoráveis, mas que floresce em meio a desafios, permitindo-nos caminhar com segurança no meio das tempestades mais violentas. Quando enfrentamos as tempestades da vida, a tentação é tentar resolver tudo por conta própria, afogando-nos em preocupações e ansiedades. Mas Jesus nos chama a lançar sobre ele todas as nossas inquietações, como nos ensina Pedro 5 versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar significa entregar completamente, sem reservas. Essa é a chave para viver em paz no meio do caos. Confiar que, mesmo quando não vemos uma solução, Deus já está agindo em nosso favor. Reflita sobre as dificuldades que você já enfrentou. Quantas vezes os ventos fortes e as ondas gigantes pareceram insuportáveis, mas você está aqui, vivo, com mais histórias de superação do que de fracasso. Isso porque Deus sempre esteve presente, mesmo quando parecia ausente. Ele nunca perde o controle. A paz de Jesus nos ensina que podemos descansar, mesmo quando o mundo está em desordem, porque sabemos que Ele está no comando. Nada pode nos ferir enquanto vivermos com a certeza de que Sua paz nos guarda, protege e mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Agora, sobre como a oração te fortalece contra o mal. Quando você enfrenta desafios espirituais e tentações, como reage? Muitas vezes, somos rápidos em agir ou buscar soluções práticas, mas esquecemos que a verdadeira força para resistir ao mal vem de um lugar muito mais profundo, a oração.
Em Mateus 26 versículo 41, Jesus deu uma instrução simples e poderosa aos discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração não é apenas uma ferramenta de comunicação com Deus. É um escudo, uma força espiritual que nos protege e fortalece diante das adversidades. Quando Jesus enfrentou o momento mais difícil de sua vida no jardim do Getsêmani, ele não fugiu nem se armou fisicamente. Ele orou, e orou intensamente. Jesus sabia que a batalha que estava por vir, a cruz, exigiria uma força que só poderia ser adquirida em comunhão com o Pai. A oração constante naquele momento o preparou para enfrentar o sofrimento, a dor e até a morte. Da mesma forma, em nossas vidas, quando estamos conectados a Deus pela oração, encontramos a força necessária para enfrentar o mal que tenta nos derrubar. A oração não é uma prática reservada apenas para os momentos de desespero, deve ser um estilo de vida. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, 5 versículo 17, nos exorta: orem continuamente. A ideia aqui não é viver em isolamento, mas manter uma constante consciência da presença de Deus em tudo o que fazemos. Quando vivemos em oração, estamos em sintonia com a vontade de Deus, o que nos fortalece contra as investidas do inimigo, nos dando discernimento e sabedoria para reconhecer as armadilhas que o mal tenta colocar em nosso caminho. Considere Daniel, o profeta que viveu em uma terra estrangeira, cercado por um ambiente hostil à sua fé. Mesmo sob ameaça de morte, ele manteve sua rotina de oração, ajoelhando-se 3 vezes ao dia para buscar a presença de Deus. Em Daniel 6 versículo 10, vemos que a devoção de Daniel não apenas o fortaleceu para enfrentar a conspiração contra ele, mas também o protegeu no momento mais crítico, quando foi lançado na cova dos leões. Deus honrou sua oração constante, e Daniel saiu ileso, demonstrando que a verdadeira força contra o mal vem da persistência em buscar a Deus. A oração nos mantém espiritualmente alertas. Em Efésios 6 versículo 18, Paulo nos lembra de orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando com perseverança. Quando negligenciamos a oração, tornamo-nos vulneráveis, como soldados que entram em batalha sem armadura. O mundo ao nosso redor está repleto de distrações e tentações, mas quando nos revestimos da força de Deus por meio da oração, podemos resistir e nos manter firmes. Muitos cristãos subestimam o poder da oração porque não veem resultados imediatos. Mas a oração é como uma semente plantada. Ela pode não produzir frutos visíveis instantaneamente, mas suas raízes estão crescendo profundamente. A oração constante nos molda, fortalece, transforma nosso coração e nos dá uma visão clara da batalha espiritual que enfrentamos. À medida que nos dedicamos à oração, nossa mente se alinha com a mente de Cristo, e passamos a enxergar o mundo e as dificuldades sob a perspectiva divina. Lembre-se também do exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ela orou incessantemente por um filho, chorando e suplicando a Deus, até que, em seu tempo perfeito, Deus respondeu. A oração dela não apenas trouxe Samuel ao mundo, mas impactou toda a nação de Israel. Isso nos ensina que a oração não é apenas uma forma de nos proteger do mal, mas também pode trazer mudanças poderosas ao nosso redor, influenciando vidas e transformando realidades. A força para resistir ao mal não está em nós, mas na conexão com Deus, que é forjada pela oração constante. Quando oramos, tornamo-nos sensíveis à direção do Espírito Santo, que nos capacita a discernir o que é certo e o que é perigoso, e nos fortalece para resistir ao mal, não com nossas próprias forças, mas com a força que vem do Senhor. Não tema os perigos invisíveis. Vivemos em um mundo cheio de perigos visíveis e invisíveis, mas os que mais nos afligem são aqueles que não podemos ver, as incertezas, as ameaças que parecem nos cercar sem que possamos identificar claramente os males que agem silenciosamente. O Salmo 91 é uma fortaleza de esperança e proteção contra esses perigos. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 91 versículo 7 nos oferece uma promessa poderosa, ensinando-nos a não temer o que não podemos ver, pois o Deus que nos protege enxerga o que está além da nossa visão. O medo do invisível é algo que nos consome, a ansiedade sobre o que pode acontecer e os perigos escondidos nas sombras nos fazem viver em constante alerta, como se estivéssemos sempre à beira de um desastre. Mas Deus nos convida a viver de forma diferente, confiando na proteção que Ele oferece, que vai além da nossa capacidade de perceber. Em Efésios 6 versículo 12,
Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Mesmo em meio a essa batalha invisível, Deus já nos deu as ferramentas para vencer. Lembre-se da história de Eliseu e seu servo, quando o exército inimigo cercou a cidade onde estavam. O servo entrou em pânico diante da destruição iminente, mas Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do jovem. Não tenha medo, disse Eliseu, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. 2 Reis 6 versículo 16-17. Quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O invisível que antes causava medo agora se revelou como uma mão de proteção divina. Deus não apenas vê o que não podemos ver, mas também age em nosso favor de maneiras que não conseguimos compreender. Muitas vezes enfrentamos situações em que sentimos o perigo à espreita, mas ao confiar em Deus, Ele nos guarda até mesmo dos males que nunca percebemos. Isso nos lembra que o medo do invisível é uma ilusão. Deus não está limitado pelo que nossos olhos podem ver, Ele já está à frente, vencendo batalhas que nem sabemos que existem. Os perigos invisíveis também incluem aqueles que nos afetam emocional e espiritualmente, como o desânimo, a dúvida e a tentação. Eles surgem de maneira sutil, muitas vezes sem que possamos identificá-los de imediato. No entanto, o Salmo 91 nos garante que Deus nos esconde sob suas asas. Versículo 4. Esta imagem poderosa retrata um Deus que nos acolhe e protege dos ataques silenciosos que tentam corroer nossa fé, alegria e paz. Ele não apenas nos vê, mas nos envolve com sua proteção de tal maneira que nada pode nos ferir enquanto estamos sob seus cuidados. Vivemos em um mundo onde o medo do desconhecido nos atinge constantemente, com notícias alarmantes, inseguranças financeiras e crises de saúde. Mas Deus nos convida a descansar nele. Em Filipenses 4 versículo 6, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O antídoto contra o medo do invisível é a confiança na providência invisível de Deus. Quando oramos, entregamos a Ele nossas preocupações, e Ele nos responde com paz. Jesus nos ensinou que o cuidado de Deus vai além do que é visível, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Em Mateus 6 versículo 34, somos lembrados de que o medo do desconhecido nos leva a imaginar um futuro cheio de incertezas e preocupações. No entanto, ao confiar que Deus já está em nosso amanhã, essa ansiedade perde seu poder. Sabemos que aquele que sustenta o universo já preparou nosso caminho, e assim como Ele cuida das aves do céu, cuidará de nós. Não há perigo invisível que possa superar o cuidado visível de Deus. Ele nos envolve com seu amor, nos protege das armadilhas ocultas e nos concede uma paz que vai além do entendimento. Mesmo que não possamos ver tudo ao nosso redor, podemos estar certos de que Deus vê e age por nós. Enquanto Ele estiver à nossa frente, nenhum mal invisível poderá nos atingir. Agora, sobre a força que vem do amor inabalável de Deus. O amor é uma força poderosa, mas o amor de Deus é inabalável, sustentando-nos em meio às adversidades e nos proporcionando uma confiança que nenhuma circunstância pode abalar. O apóstolo João nos ensina em 1 João 4 versículo 18 que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Isso indica que, quando realmente compreendemos e vivemos no amor de Deus, todo medo perde sua força. O medo de ser ferido, de fracassar, do futuro, tudo isso se dissolve quando somos envolvidos pelo amor incondicional e eterno de Deus. Este amor não é apenas uma emoção passageira, mas uma força ativa que opera em nossas vidas. Considere Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e ameaças de morte, mas nunca se deixou abalar. Ele escreveu em Romanos 8 versículo 38-39, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta era a força que o mantinha firme, a compreensão profunda de que o amor de Deus era inabalável e que nada neste mundo poderia separá-lo desse amor. Frequentemente, vivemos como se o amor de Deus dependesse de nossos esforços ou méritos, mas esse amor não se baseia no que fazemos, mas em quem Deus é. O profeta Isaías nos lembra em 54 versículo 10, embora os montes se abalem e as colinas sejam removidas, ainda assim o meu amor por você não será abalado, nem será removida a minha aliança de paz,
diz o Senhor, que se compadece de você. Esse é o tipo de amor que não apenas nos protege, mas nos fortalece diante de qualquer tempestade. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência natural é duvidar do amor de Deus, como se o sofrimento fosse um sinal de que Ele nos abandonou. Mas a verdadeira força vem de compreender que o amor de Deus está conosco em todos os momentos, especialmente nos de dor. Jesus, em sua maior demonstração de amor, entregou-se na cruz por nós, e mesmo naquele momento de angústia, o amor de Deus estava operando para garantir nossa salvação. Se Deus nos amou tanto a ponto de dar seu próprio Filho, como não cuidaria de nós em cada detalhe de nossas vidas? Essa compreensão nos liberta de viver com medo. Quando sabemos que somos amados incondicionalmente, não precisamos temer o fracasso, porque nosso valor não está em nossas conquistas, mas no amor de Deus. Não precisamos temer a rejeição, porque sabemos que o Criador do Universo nos escolheu e nos chamou de seus filhos. E, acima de tudo, não precisamos temer o futuro, porque o amor de Deus já está lá, esperando por nós, sustentando-nos e guiando-nos a cada passo. Viver nesse amor é o que nos permite enfrentar as adversidades com uma confiança sobrenatural. O amor de Deus nos torna inabaláveis, pois sabemos que, independentemente do que aconteça, somos preciosos para Ele. Mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona, o amor de Deus nos mantém de pé. Ao experimentar esse amor, passamos a amar os outros com a mesma intensidade, espalhando confiança e paz. O amor inabalável de Deus é nossa âncora, nos mantendo firmes em meio às tempestades, protegendo-nos dos ventos da dúvida e fortalecendo-nos quando as ondas do medo tentam nos derrubar. Este amor é mais forte que a morte, mais profundo que qualquer ferida e mais poderoso que qualquer circunstância. Quando vivemos com essa compreensão, descobrimos que nada pode realmente nos ferir, pois o amor de Deus é o escudo que nos envolve e nos mantém seguros, não importa o que aconteça. Agora, sobre viver sem medo da morte. Paulo foi alguém que encarou a morte de frente, e sua vida nos ensina algo surpreendente: ele não tinha medo. Em sua carta aos Filipenses 1 versículo 21, ele escreveu uma das declarações mais ousadas e libertadoras da Bíblia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta afirmação desafia toda a lógica humana. Como alguém pode ver a morte como um ganho? O segredo de Paulo estava em sua profunda compreensão de que a vida na terra é apenas um prelúdio para a eternidade com Deus, e isso o libertou do medo de morrer, dando-lhe uma coragem incomum. A vida de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou perseguições, naufrágios, espancamentos, prisões e muitas outras adversidades. No entanto, nunca o vemos lamentando ou expressando medo. Pelo contrário, ele via o sofrimento como parte do chamado cristão, algo que o aproximava ainda mais de Cristo. Em 2 Coríntios 4 versículo 8-9, ele escreve: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo entendia que sua vida estava completamente nas mãos de Deus e que, enquanto estivesse aqui, viveria para Cristo, e se a morte viesse, seria apenas uma transição para algo ainda maior. Essa compreensão transformava completamente a maneira como Paulo encarava as dificuldades. Ele não via a morte como uma derrota, mas como uma promoção, um retorno ao lar. Isso lhe dava uma confiança que o capacitava a pregar o Evangelho sem medo das consequências. Mesmo diante das ameaças mais graves, como a prisão ou a execução, ele permanecia firme, sabendo que nada poderia separá-lo do amor de Deus. É exatamente essa mentalidade que nos liberta do medo de qualquer coisa, inclusive da morte. A perspectiva de Paulo sobre a vida e a morte nos desafia a repensar nossas próprias ansiedades. Quantas vezes vivemos com medo de perder algo, nossa saúde, nossa segurança, nossos bens materiais, como se esta vida fosse tudo o que temos? Mas, para aqueles que estão em Cristo, a morte é o começo de uma nova jornada. Paulo compreendia que a vida eterna era a verdadeira recompensa, e isso mudava sua forma de viver o presente. Ele não temia a morte porque sabia que Cristo já havia vencido a morte. Em 1 Coríntios 15 versículo 55, Paulo ecoa essa vitória ao perguntar: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa vitória sobre a morte nos liberta para viver com coragem, sem medo de qualquer coisa que possa nos acontecer aqui na terra. Não estamos mais presos pela ideia de que nossa vida se resume a este mundo,
porque sabemos que Deus tem um plano eterno para nós. Essa certeza nos dá uma perspectiva completamente nova sobre o sofrimento, a perda e até mesmo a morte. Como Paulo, podemos dizer: se eu viver, viverei para Cristo, e se eu morrer, estarei com Ele. Essa é a confiança que nos faz inabaláveis diante das adversidades. O que poderia realmente nos ferir se sabemos que, no final, estamos seguros nos braços de Deus? Paulo via a vida como uma oportunidade de servir a Cristo e via a morte como uma oportunidade de estar com Cristo. Quando enxergamos a vida e a morte dessa maneira, nada pode nos fazer vacilar. Os medos que outrora nos atormentavam perdem seu poder, porque entendemos que nossa verdadeira segurança não está aqui, mas na eternidade que nos aguarda. Paulo vivia sem medo da morte porque sabia que seu destino final era garantido em Cristo. Essa é a confiança que Deus nos oferece, uma vida sem medo, sem ansiedade, sem o peso da incerteza sobre o que vem depois. Se a morte, o maior temor da humanidade, já foi vencida, o que mais poderia nos assustar? Com essa certeza em nossos corações, vivemos com a mesma liberdade que Paulo experimentou, sabendo que nada, nem mesmo a morte, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Finalmente, sobre a proteção dos anjos ao nosso redor. Muitas vezes vivemos nossas vidas sem perceber as forças invisíveis que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger. Em Hebreus 1 versículo 14, aprendemos que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Esta é uma verdade poderosa. Deus, em sua bondade, envia seus anjos para nos proteger e guardar. Eles nos cercam, mesmo que não possamos vê-los, desempenhando um papel vital em nos proteger de perigos que nem sequer percebemos. A Bíblia está repleta de relatos onde a intervenção angelical salvou vidas. Considere Daniel, lançado na cova dos leões. Cercado por feras famintas, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6 versículo 22. O que parecia uma sentença de morte transformou-se em um testemunho do cuidado divino. Daniel não foi ferido, não porque os leões estavam distraídos ou dóceis, mas porque Deus providenciou proteção sobrenatural através de anjos. Essa história nos lembra que, mesmo cercados pelo perigo, há forças invisíveis trabalhando em nosso favor. Outro exemplo poderoso é o de Pedro, preso por sua fé. Acorrentado e vigiado por guardas, um anjo do Senhor apareceu à noite, libertando da prisão. Atos 12 versículos 7. A intervenção angelical não foi visível aos olhos dos soldados, mas para Pedro, foi uma manifestação tangível do cuidado de Deus. Isso nos mostra que Deus não está limitado pelas circunstâncias humanas. Mesmo quando tudo parece impossível, Ele pode enviar seus mensageiros para nos resgatar de qualquer situação. Muitos de nós enfrentamos perigos que nem percebemos. Podemos estar em meio a situações espirituais ou físicas perigosas, sem saber o quanto Deus está ativamente nos protegendo. O Salmo 91 nos lembra disso claramente, pois Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91 versículo 11 de dezembro. Essa imagem é profundamente reconfortante, anjos nos segurando, nos guardando, assegurando que não caiamos nas armadilhas que o inimigo pode colocar em nosso caminho. Essa proteção angelical não é algo que possamos controlar ou manipular, é uma graça de Deus, um reflexo de seu amor por nós. E embora não possamos ver os anjos em ação, podemos ter plena confiança de que eles estão trabalhando incansavelmente em nosso favor. Quando Eliseu e seu servo foram cercados pelo exército sírio, o jovem ficou apavorado, mas Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do servo. Então ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6 versículo 17. O que parecia uma situação desesperadora era, na verdade, uma cena de proteção divina, com anjos prontos para defender os servos de Deus. Muitas vezes, vivemos sem perceber a proteção sobrenatural que nos envolve. Sentimos-nos sozinhos e desprotegidos, à mercê dos eventos ao nosso redor. No entanto, a verdade é que, a todo momento, os anjos de Deus estão ao nosso lado, guardando-nos de perigos invisíveis e nos defendendo das investidas do inimigo. Eles são uma extensão do amor e cuidado de Deus por nós, sempre prontos para intervir nos momentos de necessidade. Não estamos sozinhos nesta jornada. Há uma proteção sobrenatural constante que nos cerca. Mesmo que o mundo pareça um lugar perigoso,
e que os desafios e incertezas sejam grandes, podemos viver com a certeza de que Deus já enviou seus anjos para nos proteger. Eles estão ao nosso redor como guerreiros invisíveis, assegurando que nada possa nos ferir sem a permissão do Pai. Ao compreender essa verdade, podemos caminhar pela vida com mais confiança, sabendo que a cada passo estamos sendo protegidos pelos anjos do Senhor. Agora, sobre o escudo contra feridas emocionais. Quando pensamos em proteção, muitas vezes focamos nos perigos externos, sejam eles físicos ou espirituais. No entanto, uma das maiores fontes de dor vem de dentro. As feridas emocionais, como mágoas, ressentimentos e ofensas, têm o poder de nos corroer por dentro, roubando nossa paz e alegria. Jesus, no entanto, nos deu uma poderosa ferramenta para nos proteger dessas feridas: o perdão. Em Mateus 18, versículo 21-22, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ele nos ensinou que o perdão não é opcional, mas uma necessidade contínua para aqueles que desejam viver livres das amarras da dor emocional. O perdão não é apenas um ato de misericórdia para com os outros, mas uma proteção para o nosso próprio coração. Quando guardamos mágoas, permitimos que as feridas emocionais se aprofundem e criem raízes, afetando todas as áreas de nossas vidas. Considere a história de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele tinha todas as razões para guardar rancor, mas optou por perdoar. Quando seus irmãos o encontraram no Egito, José disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, versículo 20. O perdão de José não apenas trouxe cura para ele, mas também permitiu que Deus realizasse um propósito maior em sua vida. Perdoar é uma das atitudes mais poderosas que podemos adotar, pois nos liberta do peso das ofensas. O ressentimento é uma prisão emocional, e somente nós temos a chave para libertar-nos dela através do perdão. Mesmo no auge de seu sofrimento na cruz, Jesus demonstrou o poder do perdão ao orar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Se o Filho de Deus, injustamente crucificado, pôde perdoar aqueles que o feriram tão profundamente, como nós, que recebemos o perdão de Deus, podemos nos recusar a perdoar? Guardar rancor é como carregar um fardo pesado. A cada vez que revivemos uma ofensa, permitimos que a ferida emocional se abra novamente. O perdão, por outro lado, nos protege de reviver a dor, capacitando-nos a seguir em frente com leveza e paz. Jesus nos chama a perdoar, não porque os outros merecem, mas porque nós merecemos a paz que o perdão traz. Quando nos recusamos a perdoar, damos ao ofensor poder sobre nossas emoções, permitindo que o passado continue a nos ferir no presente. O perdão, no entanto, quebra esse ciclo, libertando-nos da amargura e permitindo-nos experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Perdoar também é um escudo espiritual. Paulo, em sua carta aos Efésios 4, versículo 32, nos exorta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando perdoamos, alinhamos-nos com o caráter de Deus, que é rico em misericórdia. Isso nos protege de cair nas armadilhas do inimigo, que deseja encher nossos corações com rancor e ódio. A falta de perdão nos torna vulneráveis a ataques espirituais, mas o ato de perdoar nos fortalece, criando uma barreira contra as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. José nunca esqueceu o que seus irmãos fizeram, mas escolheu não permitir que isso definisse sua vida. Da mesma forma, o perdão não apaga a memória da ofensa, mas transforma nossa resposta a ela. O ato de perdoar nos dá controle sobre nossas emoções, em vez de permitir que as emoções controlem nossa vida. Ele nos dá o poder de escolher a paz em vez da amargura, a cura em vez da dor. Quando abraçamos o perdão, abraçamos a liberdade, e ele se torna um escudo que nos protege de carregar feridas que poderiam nos destruir por dentro. Ao perdoar, alinhamos-nos com o coração de Deus e abrimos espaço para que a cura emocional se instale. Nada pode nos ferir de forma duradoura quando escolhemos perdoar, pois o perdão é o remédio para as feridas da alma. Ele nos permite seguir em frente com leveza, guardados e protegidos pelo amor e pela graça de Deus. Agora, pense na confiança de Josué. Existem momentos na vida em que nos deparamos com situações aparentemente impossíveis, onde os desafios parecem imensos.
Josué enfrentou exatamente isso quando foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele estava prestes a conduzir uma nação inteira à terra prometida, cercada por inimigos poderosos e obstáculos gigantescos. Mas Deus, conhecendo suas dúvidas e medos, deu-lhe uma promessa que ressoa até hoje: sê forte e corajoso, não te espantes, nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1 versículo 9. Essa promessa não era apenas uma palavra de encorajamento, mas uma declaração divina de que Josué nunca estaria sozinho. Ele não precisaria enfrentar os desafios com suas próprias forças. Josué recebeu uma missão que parecia impossível aos olhos humanos, mas ele não confiou em suas habilidades ou na força de seu exército. Sua confiança estava ancorada em Deus, e essa confiança o capacitou a liderar o povo, derrubar muros intransponíveis e conquistar a terra prometida. A confiança de Josué em Deus transformou o impossível em possível. Um dos momentos mais memoráveis da vida de Josué foi o cerco à cidade de Jericó. As muralhas de Jericó eram uma barreira física impenetrável, algo que o povo não tinha condições de derrubar. No entanto, Deus deu a Josué uma estratégia que, aos olhos humanos, parecia absurda: marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, no 7º dia, dar um grande grito. Não havia lógica militar naquela ordem, mas Josué confiou completamente em Deus, e como resultado dessa confiança, as muralhas caíram sem que uma única espada fosse levantada. Josué 6. Essa história nos ensina que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos fornece estratégias divinas para enfrentar o impossível. A força de Josué não estava em sua habilidade militar, mas em sua total dependência de Deus. Essa é a chave para enfrentar os gigantes em nossas vidas. Quando confiamos que Deus está conosco, os obstáculos que pareciam intransponíveis começam a ceder. Deus não está apenas ao nosso lado, Ele nos capacita a ver além das barreiras e a caminhar com coragem, mesmo quando a lógica sugere que deveríamos desistir. Existe uma poderosa conexão entre confiança e obediência. Josué não apenas confiou em Deus, mas também obedeceu às suas instruções, mesmo quando não faziam sentido. Frequentemente, o que nos impede de vivenciar o impossível é a falta de confiança nas direções de Deus. Queremos entender todos os detalhes antes de dar o passo de fé, mas a verdadeira confiança em Deus nos leva a agir, mesmo sem ver o resultado final. Josué marchou ao redor de Jericó sem saber como as muralhas cairiam, mas com a certeza de que Deus cumpriria sua promessa. Essa confiança o manteve firme diante do impossível. Outro exemplo de confiança inabalável de Josué foi na batalha contra os amorreus. Quando o dia estava terminando e a vitória ainda não havia sido alcançada, Josué fez uma oração ousada: Sol, pare sobre Gibeão, e você, Lua, sobre o vale de Aijalon. Josué 10 versículo 12. Ele pediu a Deus para interromper o tempo, algo que desafia todas as leis naturais, e Deus atendeu. O sol parou no céu, e o povo de Israel completou a vitória. Josué nos mostra que, quando confiamos plenamente em Deus, podemos pedir o impossível e ver o sobrenatural acontecer em nossas vidas. Essa confiança é construída sobre um relacionamento profundo com Deus. Josué conhecia a voz de Deus, por isso, podia obedecer sem hesitação. Ele sabia que a promessa de Deus de estar com ele não era uma ideia vaga, mas uma realidade prática. Da mesma forma, quando desenvolvemos nossa confiança em Deus, somos capazes de enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos e que o Deus que nos chamou é fiel para nos capacitar. Quando olhamos para os desafios à nossa frente, podemos nos sentir pequenos e incapazes, como Josué. Mas a confiança que vem de Deus nos dá força e coragem para seguir em frente. Ele nos garante que, assim como esteve com Josué, estará conosco, e que não há gigante ou desafio grande demais para ele. Com essa confiança, o impossível se torna possível, porque o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Número 14. O poder da palavra para destruir o medo. As palavras têm um poder extraordinário. Elas podem construir ou destruir, elevar ou derrubar. Quando falamos sobre a palavra de Deus, esse poder é ainda mais significativo. Em Mateus 4, durante a tentação de Jesus no deserto, ele não lutou fisicamente contra Satanás nem tentou argumentar. Jesus derrotou o inimigo com a palavra falada. Está escrito, Mateus 4, versículo 4.
3 vezes, diante das tentações, ele usou as Escrituras para dissipar as mentiras de Satanás, mostrando que a palavra de Deus não é apenas texto, mas uma força que destrói o medo e o engano. Quando estamos cercados por medo e dúvidas, nossa tendência é tentar resolver tudo sozinhos ou ficarmos paralisados. No entanto, Jesus nos ensina algo poderoso: devemos proclamar a palavra de Deus em meio ao medo. Ao declarar as verdades das Escrituras, não estamos apenas falando ao vento, estamos liberando o poder de Deus no ambiente ao nosso redor. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que, ao falarmos a palavra, estamos empunhando uma arma que corta as mentiras do medo e traz a verdade à tona. Um exemplo claro disso é a história de Davi diante de Golias. Quando Davi se aproximou do gigante, ele não se intimidou com o tamanho ou as ameaças. Ele disse com ousadia: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Samuel 17:45. As palavras de Davi não eram apenas demonstrações de coragem, mas a verdade que ele conhecia sobre Deus. Ao falar com fé, ele não apenas confrontou Golias fisicamente, mas espiritualmente desarmou o gigante antes mesmo de lançar a pedra. O poder das palavras que declarou transformou a atmosfera de medo em uma cena de vitória. Mas não se trata apenas de grandes batalhas. Nas nossas lutas diárias, as palavras que escolhemos usar têm o poder de moldar nossa realidade. Quando repetimos a palavra de Deus, ela reconfigura nossa maneira de pensar e perceber as situações. Isaías 55:11 afirma: "Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei." Ao usar a palavra de Deus, estamos liberando promessas infalíveis, capazes de silenciar o medo, dissipar as trevas e trazer luz em meio à incerteza. Além disso, Jesus nos ensina em Marcos 11:23 que quem disser a este monte: "Levanta-te e lança-te no mar", e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ele nos mostra que nossas palavras têm o poder de mover montanhas e transformar situações impossíveis em milagres, contanto que falemos com fé, sem duvidar. Quando falamos a palavra de Deus com fé, ela tem o poder de transformar a realidade ao nosso redor. O medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos e impotentes diante das dificuldades, mas ao declarar a palavra de Deus, lembramos e proclamamos que Deus está conosco. E se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Romanos 8:31. Falar a palavra não é apenas recitar versículos mecanicamente, mas proclamar a verdade sobre quem Deus é e sobre quem somos nele. Essa verdade, quando falada com fé, expulsa o medo. Há uma razão para que a Bíblia nos instrua a não apenas meditar na palavra de Deus, mas também a falá-la continuamente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6:6-7. Falar a palavra de Deus deve ser uma parte integral de nossa vida diária, pois é assim que mantemos o medo à distância e vivemos na verdade. Quando enfrentamos o medo, o que dizemos importa. Ao falar a palavra de Deus, liberamos seu poder sobre as situações que nos intimidam. Nossas palavras podem transformar ambientes de medo em espaços de fé, esperança e vitória. Assim como Jesus fez no deserto, podemos dissipar o medo ao declarar a palavra viva de Deus, com a certeza de que ela nunca falha e sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Número 15. Encontrando força no meio da dor. A história de Jó é uma das mais profundas e dolorosas de toda a Bíblia, mas também uma das mais inspiradoras quando se trata de encontrar força em meio à dor. Jó era um homem justo, abençoado por Deus com riquezas, família e saúde. No entanto, em um curto período, ele perdeu tudo. Suas posses foram destruídas, seus filhos morreram e sua saúde se deteriorou de forma devastadora. Ele foi levado ao limite do sofrimento humano. Mesmo assim, em meio a tudo isso, Jó fez uma declaração que ressoa através dos séculos: "Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essa declaração não foi feita após sua restauração, mas sim no meio da dor, quando tudo ao seu redor parecia perdido. Jó não negou o sofrimento nem minimizou sua dor.
Pelo contrário, ele se abriu diante de Deus, expressou suas angústias, fez perguntas difíceis e chorou suas perdas. No entanto, apesar de todo o sofrimento, Jó escolheu manter sua confiança em Deus. E é aqui que encontramos uma das lições mais poderosas sobre como encontrar força em meio às provações: confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A história de Jó nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de dor, mas na certeza de que Deus está presente em meio ao sofrimento. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, nosso primeiro impulso é questionar por que ou como Deus pode permitir isso. Jó também fez essas perguntas e lutou com elas, mas encontrou paz ao reconhecer que, mesmo sem entender os planos de Deus, ele sabia que Deus era justo e fiel. Essa é uma verdade que nos fortalece, saber que Deus não nos abandona, mesmo quando as circunstâncias parecem sugerir o contrário. Durante seu sofrimento, Jó teve amigos que tentaram oferecer explicações e soluções humanas para sua dor, mas nada do que disseram trouxe verdadeiro consolo, pois o conforto genuíno vem apenas de Deus. Em nossa vida, muitas vezes buscamos respostas rápidas ou tentamos encontrar explicações lógicas para a dor. No entanto, a história de Jó nos lembra que a verdadeira força vem da presença de Deus, não de entender completamente o motivo do sofrimento. Quando colocamos nossa confiança nele, descobrimos que sua graça é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais sombrios. Outro aspecto poderoso na história de Jó é que, mesmo diante de sua maior provação, ele nunca abandonou sua fé. Ele perdeu tudo, exceto a crença de que Deus era digno de confiança. Em meio à sua dor, recusou-se a amaldiçoar a Deus e morrer, como sua esposa sugeriu. Jó 2 versículo 9. Jó compreendeu algo que muitos de nós lutamos para aceitar: que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Essa fé inabalável o manteve firme, e é essa fé que podemos cultivar quando atravessamos nossos próprios desertos de dor. A força que Jó encontrou em meio à dor também nos mostra que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, há uma esperança mais profunda que nos sustenta. Essa esperança não está nas circunstâncias, mas em quem Deus é. Jó declarou que, apesar de todas as suas perdas, ele sabia que seu Redentor vivia e que, no final, veria a justiça de Deus. Esse tipo de esperança nos dá força para continuar, mesmo quando a vida parece insuportável. A restauração de Jó no final de sua história não foi apenas sobre recuperar suas posses ou saúde, foi uma restauração completa que começou quando ele entregou suas dores nas mãos de Deus. Essa restauração nos lembra que, em meio à dor, Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Deus está presente, moldando algo novo em nossas vidas. Jó nunca soube o porquê de seu sofrimento, mas aprendeu algo ainda mais valioso: que Deus é suficiente em todas as coisas, em todos os momentos. Portanto, a vida de Jó mostra que a dor e o sofrimento não são o fim da história. A força que encontramos em Deus no meio da dor nos capacita a enfrentar qualquer tempestade, sabendo que, no final, nosso Redentor vive e que nada pode nos separar do seu amor. A dor pode ser grande, mas a força que vem de confiar em Deus é ainda maior. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas ideias. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.